olhando para esse texto que está na projeção aí. Nós somos cristãos porque Cristo é o centro de nossa vida. E como cristãos nós precisamos ter Cristo como o exemplo, o modelo. Nós temos que imitar a Cristo Jesus. Tanto que o texto que nós lemos em Filipenses diz que o mesmo sentimento que teve em Cristo tem que estar em nós. E quando o sentimento dele está em nós, nos faz cristãos. Só que fala que temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Como é que isso é na prática? Eu quero meditar com você sobre isso e aplicar isso sobre a nossa vida aqui em Conceição do Rio Verde, em comemoração aos 110 anos de nossa querida cidade. João capítulo 8, verso 1 a 11, texto que nos fala algo que aconteceu com Jesus e vendo ali as ações de Jesus, aplicar em nossas vidas como cristãos, como pessoas que têm que imitar a Jesus Cristo, porque são de Cristo. João capítulo 8, verso 1 a 11. Achamos, amém? Amém. Nós vamos ler, você vai lembrar da história e aí vamos usar esse texto para a nossa reflexão. Diz assim então o texto sagrado. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Iam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amanhã, Conceição do Rio Verde, como nós falamos, completará 110 anos. E no culto pela manhã, nós já refletimos algo que nos ajuda nesse desafio de sermos cidadãos em Conceição do Rio Verde e cristãos em Conceição do Rio Verde. Nós, para sermos bons cidadãos e cristãos, nós precisamos praticar a nossa fé. Falamos isso pela manhã. Como é que praticamos nossa fé? Na meditação da manhã, lembramos, orando pela cidade, pregando o Evangelho de Cristo Jesus na cidade e dando o nosso testemunho pessoal de Cristo à cidade. Assim seremos bons cidadãos cristãos em Conceição do Rio Verde. No culto de hoje, à noite, eu quero continuar nesta mensagem, te desafiando e te lembrando nessa noite que você, como cidadão e como cristão, pode ser uma bênção de Deus na cidade onde você mora. No lugar onde você está, você pode ser uma bênção de Deus, um instrumento de Deus de forma abençoadora. Sabemos que a maneira como nos relacionamos com as pessoas da nossa cidade é que vai determinar realmente se somos bênção ou não. Então, vamos ser vistos e vamos ser bênçãos efetivos na cidade conforme nossos relacionamentos. Não é nada de mágica não, tá? Não é falar, plim, agora eu sou uma bênção. É os nossos relacionamentos que as pessoas vão perceber, você é uma bênção para a cidade, e você não é tão bênção assim não.
E, para nós, o maior e o melhor exemplo abençoador é a pessoa de Jesus. E aonde vamos ver Jesus Cristo como alguém abençoador? Nos seus relacionamentos. Nos relacionamentos que envolveram ali Jesus e como as pessoas que nesses relacionamentos foram tocadas por Jesus Cristo. Aprendemos com Jesus como abençoar vidas ou até uma cidade. Então, isso que eu convido você a fazer na nossa reflexão desta noite, baseado no texto de João capítulo 8, verso 1 ao 11, ver como Jesus se relacionou com pessoas nessa cidade, neste momento aqui da leitura, como ele estava ali abençoando aquelas vidas, tocando aquelas vidas, e seguiu o exemplo dele. Então, já começamos pelo versículo 1. Olha no versículo 1 e perceba que Jesus Cristo, o primeiro relacionamento que nós vemos aqui é Jesus se relacionando com Deus Pai. Aonde Jesus Cristo está no versículo 1? Diz o versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Quando você lê ali os evangelhos, você encontra Jesus e os discípulos no Monte das Oliveiras. O que eles estão fazendo lá? A maioria das vezes, eles estão lá para orar. Eles passam a noite lá, mas eles oram naquele lugar. Monte das Oliveiras é um lugar de oração. O lugar que Jesus Cristo escolheu para estar orando quando ele estava ali perto em Jerusalém. Neste monte, em muitos momentos, Jesus Cristo está ali mantendo a sua comunhão com Deus Pai, através da oração. Preste bem atenção nisso, que a Bíblia fala em vários momentos, que ter um momento de comunhão com Deus, especialmente um momento de comunhão com Deus a sós, é muito importante para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque se nós queremos ser uma bênção, como nós fomos desafiados no canto que nós cantamos, nós temos que ter uma fonte de bênção. Nós não somos abençoadores por nós mesmos. Temos que ir à fonte da bênção. Onde está a fonte da bênção? Em Deus. Deus é a fonte de toda a bênção. E precisamos então ir a essa fonte, ter comunhão com esse Deus. É isso que Jesus Cristo fazia. E é isso que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 6, o próprio Jesus Cristo ensinando os seus discípulos a orarem, já que ele era um homem de oração, ele vai ensinar os seus discípulos a orarem. Olha só o que Jesus Cristo diz em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus Cristo está instigando os seus discípulos. Vamos orar, vamos orar. Busque ter um momento a sós, você com Deus. Busque você e a fonte de bênção para você ser uma pessoa abençoadora. E quem está fazendo isso aqui nesse texto que estamos lendo? É Jesus. Por isso nós sempre falamos que Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, nós devemos imitá-lo sempre. Porque Ele, sendo Deus, se fez um ser humano como eu e você e se colocou debaixo das leis, tanto leis espirituais quanto leis humanas. E em tudo Ele cumpriu perfeitamente. E Ele nos ensinou uma lei espiritual importantíssima para nós. Busque ter comunhão com Deus através da oração. Abra o seu coração para Deus. Vá no seu quarto, vá num lugar você sozinho, sozinha, e abra o seu coração para Deus, conversa com Ele, procura conhecê-lo, procure se envolver cada vez mais com Ele, porque Ele é que é fonte de bênção. Uma outra coisa que nós vemos está no versículo 2. Porque Jesus Cristo, então, quando sai do seu momento a sós com o Pai, Ele vai encontrar pessoas. Verso 2, nós vemos que Jesus se relacionava ou se relacionou com quem era igual a Ele. O que eu quero dizer com isso nessa reflexão? Os iguais aqui são aquelas pessoas que, como Jesus, buscavam a Deus, adoravam a Deus, cultuavam a Deus. Verso 2, de madrugada voltou novamente para o templo. O que é o templo? O lugar de adoração. Aqui está falando do templo em Jerusalém, ou seja, o templo que é dedicado a adorar somente o Deus de Israel. O templo, um lugar onde que tudo ali fazia a pessoa se voltar para Deus. Desde
no pátio, que era o pátio das orações, mas também no lugar do sacrifício, onde apontava a necessidade do ser humano pecador receber o perdão de Deus, até lá no mais profundo do templo, onde estava a Arca da Aliança, símbolo da presença poderosa de Deus. Todos que iam ali não iam a passeio, não iam se divertir, mas todos que estavam ali estavam para adorar e cultuar o Deus de Israel. Novamente no templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinavam. Jesus, ele ia regularmente ao templo, porque essa era uma determinação a todo israelita. Eles tinham que frequentar o templo, e se eles morassem longe, pelo menos uma vez no ano, eles tinham que sair da sua casa, andar um mês se fosse necessário, mas ir ao templo adorar a Deus. E o que eles faziam no templo? Eles oravam. Então Jesus Cristo ali no templo, o que Jesus Cristo fazia? Orava com aqueles que oravam. Eles cantavam a Deus, louvavam o Deus de Israel. O que Jesus Cristo fazia no templo? Louvava a Deus. No templo se falava, lia a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento. O que Jesus Cristo fazia? Ouvia a pregação, ouvia a leitura. Lá também se pregava, ensinava a palavra. O que ele fazia? Também ensinava no templo. Tudo isso era feito no templo. No templo, cada pessoa ali tinha a sua função, um dom, um ministério a exercitar ali. Tinha algo que fazer ali para Deus. Isso nos traz um pensamento, a exemplo de Jesus, que nós precisamos sim estar com os nossos iguais, aqueles que têm a mesma fé que nós, aqueles que professam a mesma fé nesse Deus, em Jesus Cristo, aqueles que se unem para buscar e adorar a Deus. Nós precisamos estar com eles, é uma ordem bíblica. Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos. Quando se fala em congregar, estar na grande congregação ou estar na congregação, no Antigo Testamento, é estar como o povo de Deus no local que Deus determinou para que o povo adore, o povo ore, o povo aprenda da palavra. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Desde aquela época, alguns tinham o costume de deixar para lá a adoração, deixar para lá estar com o povo de Deus, os irmãos de fé, em adoração. Deixa para outro dia, deixa para lá. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, alertas. E tanto mais quanto vedes que o dia está em letra maiúscula, ou seja, a vinda de Jesus está se aproximando. Está chegando o dia do nosso encontro com Jesus Cristo. Mas congregar e estar juntos deve ser para exercitarmos os dons que Deus nos deu. Quantas pessoas hoje se dizem religiosas, mas vão às suas igrejas ou vão à religião e lá fazem tantas coisas, menos adorar, menos buscar a Deus, menos louvar a Deus, menos colocar em prática os seus dons para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja feito tudo para edificação. Paulo está falando que quando a igreja se reúne, e aqui ele está aplicando aos discípulos de Jesus, o Espírito Santo sobre a igreja, sobre cada um, no coração de cada um, concede a cada um agir no meio da igreja para que a igreja seja edificada, para que todos sejam abençoados pelo Deus abençoador. O que Jesus Cristo estava fazendo no templo? Ele cantou com os que cantavam, orou com os que oravam, ele ouviu a palavra sendo lida por aqueles que liam, mas Jesus Cristo tinha um dom espiritual. Ele tinha todos os dons, claro, mas ali ele vai colocar um dom dele em prática, no meio da congregação. Qual era o dom dele? Ensinar. E é isso que Jesus Cristo vai fazer. Jesus Cristo vai sentar-se para ensinar a palavra de Deus.
como Jesus ali, congregando no templo, assentado ele ensinava. Assim nós também, imitando Jesus, nós precisamos participar com o povo da fé. E participando, dar a nossa participação para a edificação desse povo. Mas olha para o texto novamente. Olha para o versículo 3 e você vai perceber que Jesus se relacionou com Deus Pai, verso 1. Se relacionava com aqueles da mesma fé que buscavam a Deus, verso 2. No verso 3, Jesus Cristo se relacionou com aqueles que eram diferentes dele. O que eu quero dizer por diferentes dele? Aqueles que pensavam diferente dele. Aqueles que agiam de maneira contrária, diferente dele. Verso número 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Quem são os escribas e fariseus? Eram pessoas que claramente estavam contrárias a Jesus Cristo. Tanto que você leu aí no começo que eles trouxeram essa mulher com boas intenções? Não, né? Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam arrumar um jeito de prender Jesus Cristo por blasfêmia, por alguma coisa contra a lei mosaica. Eles queriam destruir Jesus. Eles queriam matar Jesus. Eles querem pegar Jesus Cristo em algum erro. A intenção deles não é boa. Eles não criam em Jesus Cristo. Eles não aceitavam Jesus. Eles eram inimigos de Jesus. Eles eram contrários de Jesus. Só que presta atenção que Jesus Cristo não foge deles. Jesus Cristo não rejeita. Não quero saber, não quero falar com vocês. Sai daqui, porque eu sei que vocês querem meu mal. Não. Jesus Cristo nunca foge de ninguém. Jesus Cristo nunca fecha a porta para ninguém. Até esses que querem matá-lo, Jesus Cristo fala a eles, responde a eles, puxa a orelha deles, mostrando que eles estão errados, que eles precisam se arrepender. E tudo que Jesus Cristo está fazendo, ele faz sempre. Jesus sempre está ao alcance de todos, até aqueles que são contrários a ele, inimigos dele. E sempre que ele está ao alcance para ajudar essas pessoas, para abençoar essas pessoas. Se a pessoa não quer, como muitos fariseus e escribas não quiseram, se eles não querem ser corrigidos nos seus erros, alertados, mas que Jesus Cristo não fecha a porta, ele não fecha. Que ele recebe. Que ele dá resposta, ele dá resposta. E é isso que Jesus Cristo nos ensina. Nos ensina a mantermos a porta aberta através do amor, através do perdão. Aquelas pessoas que são até diferentes de nós. Um exemplo está em Lucas capítulo 6, verso 37. Quando Jesus Cristo fala qual deve ser o procedimento dos seus discípulos. Você está vendo aquela pessoa que é diferente de você? Você está vendo aquela pessoa que pensa diferente, que sente diferente? Ela é até contrária a você? Lucas 6,37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Que princípio Jesus Cristo nos dá como discípulos dele, hein? É o que ele pratica. Ele que veio para salvar, não para condenar. Ele que veio para conceder perdão, como ele fez naquele momento, até com aqueles que são muito diferentes. Verso 10 e 11. Jesus Cristo se relacionou com os necessitados. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Toda e qualquer pessoa que precisa de ajuda e procurou em Jesus a ajuda, foi levada a Jesus, ela foi recebida e atendida. Toda pessoa. Houve ali, pode ter ocorrido ali algum caso de Jesus Cristo ter alguma ação que pareceu estranha, mas a pessoa nunca saiu de mãos vazias, nunca saiu sem uma resposta. Até quando ele falou meio estranhamente com aquela mulher, né? A mulher Sirofenícia, né? Olha, eu vim para os filhos de Israel.
não vim para você. Olha, não é digno dar o pão da mesa aos cachorrinhos. Estranho Jesus falar isso, para que está rejeitando a mulher. E a mulher fala, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aquela mulher saiu com o que ela procurava, uma bênção de Jesus. Porque ninguém que buscou Jesus saiu de mãos vazias. Não importa quem fosse. Sem preconceito, sem condenação antecipada. Jesus recebe a todos. E é isso que Jesus Cristo nos ensina, a não fugir dos necessitados. Antes, naquilo que nós podemos ajudar, sejamos veículos da bênção de Deus para essas vidas. Romanos capítulo 12, versos 17 a 21. A aplicação de tudo que Jesus Cristo ensinou na igreja primitiva, através dos ensinos do apóstolo Paulo. Ações nossas, nos nossos relacionamentos, diz assim, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todas as pessoas. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O exemplo de Jesus sendo aplicado na vida daqueles que devem seguir o exemplo de Jesus, seus discípulos, os cristãos. O exemplo de Jesus, então, ou a exemplo de Jesus, precisamos ter uma vida de oração. Onde é o seu Monte das Oliveiras? Que momento você separa no seu dia para estar com Deus, desenvolvendo a sua comunhão com Deus? Que tempo ou quanto tempo você tem realmente dedicado a Deus? Jesus fazia isso. Precisamos seguir o seu exemplo. A exemplo de Jesus, precisamos caminhar junto com o povo de Deus. Você está congregando regularmente ou, como é de costume de alguns, deixando de congregar com os irmãos? Que ministério, que serviço você tem exercido no meio do povo de Deus no qual você congrega? Como Jesus Cristo fez. A exemplo de Jesus, precisamos aceitar as pessoas que são diferentes de nós. Então, como você tem se relacionado com as pessoas diferentes de você? Mesmo que essas pessoas sejam hostis a você, hostis à sua fé. A exemplo de Jesus, precisamos ajudar aqueles que Deus coloca diante de nós, que são necessitados, mas ajudar com sabedoria, sabiamente. Você tem ajudado, auxiliado o seu próximo que está necessitado? Se você tem auxiliado, você tem feito isso com sabedoria, com inteligência? Falando tudo isso, eu só quero te lembrar que Conceição do Rio Verde, fazendo mais um aniversário, eu estou só te lembrando nessa noite que você pode ser uma bênção de Deus nesta cidade. Imitando Jesus. Basta imitar Jesus em Conceição do Rio Verde, tendo uma vida de comunhão com Deus através da oração, investindo a sua vida em comunhão com seus irmãos de fé, relacionando-se com as pessoas que são diferentes de você, mas que no relacionamento você use de padrões e ética cristã, porque você é uma pessoa cristã, e ajudando o seu próximo quando esse está necessitado. Que Deus nos ajude a sermos cristãos em Conceição do Rio Verde. Que Deus nos abençoe e nos abençoando, que sejamos bênção em Conceição do Rio Verde. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe Conceição do Rio Verde. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar nosso culto. Vamos encerrar esse tempo que nós passamos
em orações, louvor, petições e meditação da palavra. Pai Santo, obrigado por esse tempo que passamos aqui, ó Deus. Uma hora como igreja reunida. Te louvamos, te exaltamos. Usamos de recursos na liturgia para instigar nossa fé, mexer com a nossa mente e nos preparar para focar na Tua Palavra, naquilo que a Tua Palavra nos ensina através de Jesus Cristo. Agora o nosso pedido, que o Teu Santo Espírito opere em nós, para que a Tua glória brilhe em Conceição do Rio Verde, através de nós que somos Teus. Como cristãos, entregues a Cristo Jesus, que Conceição do Rio Verde seja abençoada para a glória de Cristo, para anunciar a Cristo Jesus. E Tu sabes, ó Pai, o que cada um de nós precisamos ser abençoados para abençoar. Então te pedimos que o Teu Santo Espírito sonde nossos corações, nossas vidas, nossas famílias, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito abençoe a todos nós. Que assim a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações e poder do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que você tenha aí um bom final de domingo, amanhã é feriado, um bom feriado, que Deus te abençoando, você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.